Nesse vídeo a gente vai iniciar a criação e configuração da nossa loja virtual com o e-commerce. Então a gente vai ver como obter, como instalar, fazer as configurações iniciais e vai instalar alguns produtos demonstrativos para que a gente possa treinar um pouco nas próximas aulas, ok? Então vamos até o painel do WordPress. Então a gente está aqui dentro do painel, tá? E existem algumas formas da gente obter o WordPress. Você pode vir aqui no site oficial, tá? Da WooThemes, que é quem desenvolveu o e-commerce, tá? E você pode obtê-lo a partir daqui, tá? Se você quiser, você pode se cadastrar para ter acesso a todos os plugins e temas que eles oferecem, mas a gente vai utilizar aqui o próprio painel do WordPress para fazer o download e a instalação do e-commerce. Então a gente vai voltar aqui no painel, vai aqui através da guia plugins, adicionar novo. Então a gente vai utilizar aqui o sistema de pesquisa do próprio painel para buscar aqui o plugin e a gente vai digitar o e-commerce. Dá um Enter. E aí essa primeira opção aqui, ok? O e-commerce, a gente vai clicar aqui em instalar agora. Então ele já foi instalado com sucesso e a gente precisa agora ativá-lo. Então quando a gente ativa o e-commerce, agora ele oferece esse painelzinho de configuração, tá? É uma configuração rápida que você já faz na loja de forma automatizada. Antigamente não tinha esse painel, você instalava e fazia as configurações lá dentro do próprio painel do WordPress. Aqui agora ele oferece esse painel. Então a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é a tradução do e-commerce. Então eu vou clicar aqui em Install Translation. Pronto, ele já está em português e a gente vai começar aqui, ó, vai clicar aqui em Vamos lá. Se você quisesse pular esse painel aqui e fazer as configurações dentro do próprio painel do WordPress, você poderia clicar aqui em Não Agora. Mas a gente vai usar esse painel porque ele facilita um pouco as configurações básicas, as configurações iniciais que a gente precisa fazer no e-commerce. Então a gente clica aqui em Vamos lá. Então aqui ele oferece a possibilidade de você adicionar as páginas essenciais. Quais são essas páginas? Ele cria uma página de loja, uma página de carrinho, finalizar a compra em minha conta. Tá? São as 4 páginas básicas de qualquer loja virtual, ok? Então, você poderia criar aqui essas páginas ou também pular essa etapa. Mas a gente vai criar essas páginas e vai continuar aqui. Agora a gente precisa fazer algumas configurações de localização da loja, tá? Então é bem simples. Basta você preencher aqui o formulário. Então, nesse caso, a gente está aqui no Brasil. Então, onde está baseada a loja? A gente vai digitar aqui Brasil, tá? E você vai ter que selecionar o estado também aonde você está localizado, tá? Isso aqui é só para ter uma referência, tá? Você não precisa ser preciso nesse ponto, tá? Mas eu vou colocar aqui Rio de Janeiro. Aqui a moeda que a gente vai utilizar na loja, então tem algumas opções aqui. Nesse caso a gente vai deixar o real brasileiro, tá? A unidade que a gente vai utilizar para peso vai ser o quilo, mas você poderia botar gramas também, enfim, isso vai depender um pouco do tipo de produto que você trabalha, tá? Se forem produtos digitais, você não precisa fazer nenhuma alteração nisso daqui, tá? Mas se for produtos, por exemplo, produtos leves, você pode marcar como gramas. E aí você não precisa ficar usando o número fracionado, tá? Então vamos deixar gramas aqui mesmo e vamos deixar aqui como centímetro. Aqui é a mesma coisa. Se fossem produtos muito pequenos, você poderia marcar aqui como milímetros, tá? Mas a gente vai deixar centímetros e vai clicar aqui em continuar. Então aqui nessa parte de entrega e taxas, você faz uma configuração básica aqui de envio e de imposto. Então, se você vai cobrar taxas ou impostos, você precisa marcar aqui essa opção. E se você
trabalha com produtos físicos e você vai enviar esses produtos físicos para os seus compradores, você vai precisar marcar aqui esta caixa aqui, tá? Então vamos considerar que a gente vai trabalhar com produto físico, mas não vai cobrar taxas. Então vamos marcar aqui e aí você tem aqui algumas configurações de frete doméstico e frete internacional. Então você pode definir aqui alguns valores, mas a gente vai clicar aqui em continuar. Agora a gente faz uma configuração aqui de pagamento, tá? O PayPal, ele é o padrão, é o gateway padrão do WooCommerce, tá? Então você pode ver aqui que ele já permite você digitar aqui a sua conta PayPal, tá? Mas você pode utilizar outros gateways de pagamento. Então vamos considerar que a gente fosse utilizar o PagSeguro, tá? Então a gente vai ver na aula onde a gente vai falar sobre gateways de pagamento, a gente vai ver como instalar o PagSeguro. Mas a gente não vai configurar aqui agora esses gateways de pagamento, nem essa coisa de pagamentos por cheques, enfim. Tá? Mas a gente pode pular essa etapa ou simplesmente clicar em continuar. Então vamos clicar aqui em pular essa etapa e pronto. Então aqui, depois que você finaliza essa configuração básica do WooCommerce, ele pergunta se você deseja ajudar a WooFirms com informações sobre sua loja, tá? Isso aqui não teria problema nenhum você permitir. Mas se você não quiser permitir, basta você clicar aqui em não obrigado. E você poderia já dar continuidade aqui criando o seu primeiro produto. Então nesse caso a gente vai marcar aqui em não obrigado. E a gente já poderia clicar aqui para criar o nosso primeiro produto. Mas a gente vai ter uma aula específica onde a gente vai falar sobre gerenciamento de produtos e a gente vai ver como criar, editar, enfim. Então a gente não vai criar aqui este primeiro produto. Então a gente vai clicar aqui nesse linkzinho aqui, retornar ao painel do WordPress. Pronto, então a gente tem o WooCommerce instalado e com as configurações básicas. A gente vai ver outras configurações também, especificamente nas aulas onde a gente vai falar sobre as configurações, tá? Então a gente vai ver uma a uma, tá? E ver como configura adequadamente o WooCommerce. Então agora a gente vai fazer um breve tour aqui pelo WooCommerce, tá? Então a gente vai clicar aqui em WooCommerce. E aí, quando você clica aqui em WooCommerce, ele vem logo para a parte de pedidos, tá? Então você vai poder acompanhar aqui todos os pedidos que a sua loja recebeu, acompanhar o status dele, enfim, fazer todo o gerenciamento de pedidos, tá? A gente tem aqui uma guia de cupons, onde a gente vai poder criar, gerenciar aqui os nossos cupons. Lembrando que cada detalhe desse aqui, a gente vai ter uma aula específica aonde a gente vai falar sobre este assunto, tá? Então a gente vai ter uma aula de gestão de pedidos, vai ter uma aula de gestão de cupons, a gente tem aqui os relatórios, a gente também vai ter aulas falando sobre relatórios. Aqui estão as configurações que a gente fez e outras configurações, mas a gente já fez algumas configurações básicas na própria instalação do WooCommerce, mas aqui a gente tem várias guias e a gente vai ver cada uma delas individualmente, tá? A gente tem aqui o status do sistema, onde você pode verificar se há algum erro, tá? Ou alguma recomendação do WooCommerce em relação ao seu sistema. Então, geralmente, quando fica aqui na cor vermelha, é porque você precisa dar algum tipo de atenção, tá? Então, nesse caso aqui, ó, ele recomenda que a gente configure a memória para pelo menos 64 megas. Então, essa é a memória do PHP. Então, a gente teria como aumentar essa memória. Aqui ele até dá uma referência de como aumentar. Então, eu poderia clicar nesse link aqui para obter mais informações. No restante, a gente não precisa se preocupar porque não tem nada vermelhinho aqui, tá? Então, a gente tem aqui uma guia de ferramentas e uma guia de log, tá? Então, algumas ferramentas que você poderia estar utilizando. Então, por exemplo,
boa parte delas você não vai precisar mexer, tá? Mas pode ser que você queira atualizar a tradução, por exemplo, se algumas coisas não foram traduzidas, você força a atualização de tradução, tá? Se tiver dando algum problema na sua loja, você pode ativar aqui o modo debug para poder analisar qualquer tipo de erro que esteja dando, enfim, tá? Você tem uma opção de remover os dados. Então, aqui dentro da guia de ferramentas, tá? Você tem uma guia de logs aqui também, aonde ficam registrados todos os logs do sistema, tá? Do WooCommerce. Então, você poderia identificar aqui qualquer tipo de problema também. E você tem uma guia de complementos. Esses complementos aqui são, na verdade, plugins e extensões para o WooCommerce. Uma outra coisa que ele oferece aqui é o tema, tá? Ele oferece um tema aqui que é o principal tema, o tema básico da Allfilms aí para utilização do WooCommerce. E a gente já vai baixar e instalar esse tema, porque o tema que a gente está utilizando é este tema aqui, que é o padrão do WordPress, é o padrão que vem na instalação, tá? E ele não suporta bem o WooCommerce, tá? Não é bem que ele suporte, ele até suporta, mas você fica um pouco limitado, tá? Então a gente vai instalar aqui o Storefront para a gente poder continuar com o nosso curso de criação de lojas com o WooCommerce. Então a gente vai baixar aqui em instalar e vai clicar aqui em ativar. Então o nosso tema Storefront já está instalado, a gente pode atualizar aqui para observá-lo. Então ele já está configuradinho aqui com as páginas aqui de carrinho, finalizar a compra, loja, minha conta, enfim. Tá? E a gente vai na próxima aula falar sobre as configurações gerais. Então te vejo no próximo vídeo. Um grande abraço.